vamos agora ouvir uma pessoa também muito esperada aqui para falar para nós, que todo mundo aqui sente muita saudade também. Nós vamos chamar nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Obrigado, gente. Obrigado. É correspondido todos os amores. Bom, eu queria primeiro cumprimentar vocês e dizer aqui que é um momento, para mim, muito generoso de estar aqui convivendo e vendo essa discussão que os primeiros depoimentos, depois a fala do Mercadante, do Tarso, que eu considero, assim, que esgotaram bastante o assunto educação, mas eu vou acrescentar umas coisinhas, mas antes eu vou cumprimentar o meu querido companheiro, talvez na tarefa mais difícil que eu tive na minha vida, que foi ser ministra, chefe da Casa Civil da Presidência da República e presidente do Brasil. Aliás, aprendi muito como ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Então, eu assisti uma parte de todas essas situações. E queria cumprimentar também o ex-governador Geraldo Alckmin, com quem eu tive a honra de compartilhar também o exercício de uma função que no Brasil foi esquecida completamente, porque agora ele culpa governadores. Naquela época a gente fazia parceria, né, governador Alckmin? Nós tínhamos a capacidade de, independentemente dos partidos políticos que representávamos, colocar toda a função pública, que é servir ao povo do país e o povo dos diferentes estados da federação. Então, eu quero reconhecer aqui que em vários programas sociais, notadamente no Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos uma parceria fundamental. Quero cumprimentar minha querida Janja, essa nossa companheira que vem sendo um esteio nessa campanha. Cumprimentar o governador Tarso Genro, mais uma vez, e lembrar o governador de toda a nossa trajetória, porque fomos ministros juntos do governo do presidente Lula. Eu escutei ecos dessa discussão em que ele falou como você conseguia, ele conseguia sempre imitar o Lula, mas escondido do Lula. Escondido. O Lula não gostava, não. E que o gasto com educação não existia, era investimento. Essa foi, talvez, uma definição que ele jamais abandonou, não é, Tarso? Nunca abandonou. E acho que o que nós conquistamos nessa área deve-se muito a essa compreensão do presidente. E agradecer o Mercadante, que foi ministro tanto da Educação como de Ciência e Tecnologia, como chefe da Casa Civil. E eu queria falar justamente desse aspecto da educação, que é o aspecto da educação para retirar esse país da miséria e tirar esse país da pobreza
porque dá ganhos reais, absolutamente não reversíveis por nenhum neofascista que assuma o governo. Às crianças, aos jovens, e forma uma geração de brasileiros que enfrentaram a grande questão no Brasil da desigualdade, que é o fato da desigualdade ter pelo menos 3 faces. Uma face que é social, porque significa estar excluído da riqueza e da renda. Outra face é étnica. Negros no Brasil, negras no Brasil, são necessariamente mais desiguais. E também tem uma questão de gênero. A pobreza tem uma face feminina também no Brasil. E porque ela tem uma face feminina, ela tem uma face também infantil. Nós também percebemos que, em termos de distribuição etária, as mulheres sempre foram as mulheres e as crianças sempre foram as que tiveram menor renda. E isso foi encarado tanto no governo do presidente Lula quanto no meu governo. Então, esse aspecto da educação como sendo um caminho de oportunidades, e um caminho de oportunidades que você tem de se esforçar para construir nele a equidade, ou seja, o direito das pessoas terem oportunidades iguais, ele tem de ser completado num país como o Brasil, de 211 milhões de habitantes ou mais hoje, por um outro caminho, porque é o único jeito também de aceder à riqueza. Você sai da miséria e da pobreza, mas o único caminho de chegar à riqueza é com a educação de qualidade, é gastando muito dinheiro com a educação. Por quê?